Sexismo é o ato de discriminação ou objetificação sexual. É quando se reduz alguém ou um grupo apenas pelo gênero ou orientação sexual. Um dos casos mais comuns de sexismo é estipular que a cor rosa está relacionada ao gênero feminino e o azul ao gênero masculino. O sexismo é normalmente associado à posição que o machismo determina para as mulheres, mas também pode ser relacionado ao tratamento preconceituoso dado pela sociedade aos homens homossexuais, aos transgêneros, aos que não se identificam com nenhum dos gêneros, entre outras formas de representação de identidade sexual. Mulheres e homens podem ter atitudes sexistas. Algumas linhas de estudos sobre gêneros, inclusive, sugerem o uso do termo sexismo em substituição à palavra machismo, para que a característica negativa do machismo não seja algo somente associado aos homens, ou algo inerente ao fato de ser o gênero masculino. O sexismo também age ao se estipular um comportamento padrão, esperado para homens e mulheres. É igualdade, sexismo quando se representa um homem sempre perto de máquinas pesadas, que gosta de carros, que tenha motos rudes e etc. O mesmo comportamento quando tem os gêneros invertidos também gera estranhamento. Uma das consequências da sociedade sexista é o preconceito homofóbico, onde se espera que homem tenha determinado comportamento e quando ele não demonstra tais características, acaba sendo discriminado. Agora vamos falar da diferença do machismo e o sexismo. O machismo tem como raiz uma palavra latina, macho, e trata-se principalmente do enaltecer do sexo masculino sobre o feminino, expresso por comportamentos, sentimentos e opiniões, que declaram a desigualdade de direitos entre os dois. Sendo assim, machista é toda pessoa que julga uma mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, culturais e intelectuais. Sabe aquelas piadinhas que dizem lugar de mulher na cozinha? Ou mulher só sabe pilotar fogão? Pois é, o machismo desqualifica a mulher perante o homem e é a principal causa do feminicídio, por perpetuar a crença que numa relação o parceiro é o dono da parceira. Já o sexismo, em princípio, trata-se de uma atitude discriminatória, que define quais usos e costumes devem ser respeitados por cada sexo, desde o modo de vestir até o comportamento social adequado. Também contempla a ideia de que um homem é melhor e mais competente do que uma mulher, uma concepção que se iguala ao machismo. Ser sexista não é privilégio de homens heterossexuais, pois mulheres e gays também podem adotar seu discurso. A sociedade, de maneira geral, é sexista por educar crianças de forma que vivem modelos binários, em que a tendência é que um sexo deva complementar o outro. Ter medo de que o menino vire gay por brincar de boneca é um pensamento sexista. Já a expressão homens são de Marte e mulheres são de Vênus é sexista por constranger os sexos a serem uma determinada forma, tanto em relação ao seu comportamento quanto em relação ao seu caráter. Outro exemplo é colocar as mulheres sempre na condição de vítima, ideia que sinaliza uma condição de eterna submissão. Uma das consequências da cultura sexista é a homofobia e a desigualdade de poder, oportunidades e salários que os homens e as mulheres vivem no mundo profissional. O sexismo é dividido em 6 conceitos. O primeiro é a discriminação. Discriminação é o ato ou a consequência de diferenciar, de segregar. O segundo é o preconceito. Preconceito é uma opinião pré-estabelecida, formada sem ponderação e imposta pelo meio, pela época e pela educação. O preconceito falseia a realidade. Exemplo de preconceito corrente no cotidiano. Todos os homens são fortes. Todas as mulheres são frágeis. Todos os políticos são corruptos. Toda criança negra vai mal na escola. Mulher bonita é burra. Estereótipo é o terceiro conceito. Estereótipo é uma ideia preconceituosa sobre indivíduos ou grupos, que impõe um padrão fixo e invariável
que nega diferenças individuais e culturais, manifesta-se através de julgamentos, sentimentos ou imagens preconceituosos. Por exemplo, homem forte versus mulher frágil. O estereótipo não são inerentes a pessoas ou grupos, mas sim a uma criação que pode se dar a qualquer momento. O quarto é a educação não sexista. É uma educação que busca promover a igualdade entre homens e mulheres. A quinta é o gênero. Gênero pode significar espécies, grupo de coisas, plantas ou animais, artigos, matéria ou coisa que se usa ou se consome. A propriedade de flexibilização da palavra para indicar o sexo ou a ausência do mesmo, elaboração cultural sobre o sexo masculino e feminino. Esse último é o conceito utilizado neste estudo, qual seja o de gênero significativo ou sexo socialmente construído. Trata-se de um conjunto de práticas, símbolos, representações, normas e valores sociais que a sociedade elabora continuamente, a partir de diferenças sexuais, anômicas e fisiológicas, para a categoria de gêneros. E a sexta e última, equidade de gênero. É o sistema de relação interpessoais baseados na igualdade entre o sexo e na valorização equilibrada daquilo que é considerado feminino e masculino. Onde ocorre o sexismo? Dentro das casas, nos ambientes profissionais, nos espaços públicos e privados. Por trás das estatísticas que mostram que mulheres ganham, em média, 30% a menos que os homens, que meninas brasileiras gastam 1/3 do tempo livre com tarefas domésticas e de preocupantes 500 mil casos de estupro todos os anos, revela-se uma realidade silenciosa de privações diárias, opressões, discriminação e abusos. Nasce um bebê e, junto com sua chegada, o peso do sexismo. O pai ganha 5 dias para ficar em casa. A mãe tem de 4 a 6 meses. Ali determina-se quem é o principal cuidador desta criança. No caso, a principal cuidadora. Regularizada pela legislação, a diferença gritante entre o tempo de afastamento entre pais e mães acaba por legitimar a ausência dos homens no processo de cuidado dos filhos e reforça o papel sexista do provedor que não precisa se envolver na educação das crianças, vivenciado e estimulado há séculos. A divisão de papéis de meninos e meninos começa na infância. Desde cedo, aprende-se que meninos jogam futebol e meninas fazem dança. E quem não se permite ser enquadrado nesses papéis polarizados tende a ser discriminado. Para os defensores da ideologia de gênero, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro mais amplo do que a identificação somente masculina e feminina. A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade. Já as discussões de gênero visam questionar situações como o papel da mulher em nossa sociedade, a utilização do nome social por pessoas transexuais e a união estável de casais homoafetivos. O projeto de lei 5008/20 proíbe expressamente a discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero em banheiros, vestiários e assemelhados, nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Isso significa que, se a proposta for aprovada pelos parlamentares, o uso desses espaços poderá ser feito de acordo com a identidade de gênero com qual o sujeito se identifica. O projeto de lei 5008/20 proíbe expressamente a discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero em banheiros, vestiários e assemelhados, nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Isso significa que, se a proposta for aprovada pelos parlamentares, o uso desses espaços poderá ser feito de acordo com a identidade de gênero com qual o sujeito se identifica.
Banheiros transgêneros. A questão dos banheiros vai além dos direitos civis, porque afeta a saúde, por interferir com funções fisiológicas essenciais, dificultar o acesso a eles, aumenta o risco de infecções urinárias, renais, obstipação crônica, hemorroidas e impede a hidratação adequada de quem evita beber água para conter a necessidade de urinar. Repressão social e leis restritivas exibem o lado perverso de sociedades que consideram as pessoas trans depravadas, indesejáveis na escola, no trabalho e no convívio social. Na prática, justificam a violência diária cometida contra elas. Transgêneros são mulheres e homens com identidade de gênero em discordância com o sexo da certidão de nascimento, escolhido pela aparência dos genitais externos. Os autores do artigo estimam que 700 mil americanos adultos pertençam a essa categoria. Se nossos números fossem semelhantes, haveria perto de 500 mil entre nós. Discriminação, agressões verbais, sexuais e físicas e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde causam problemas que vão muito além do direito de usar banheiros. Ansiedade, estresse pós-traumático, prostituições, infecções sexualmente transmitíveis, abuso de drogas, depressão e taxas altas de suicídio.